Eu saúdo os amados com a paz do Senhor, queridos, pela imensa graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos dado condição para nós estarmos mais uma vez aqui diante deste aparelho, fazendo mais um vídeo para o nosso canal do YouTube. Somos gratos a Deus pela sua infinita misericórdia, que tem nos dado vida, tem nos dado força, nos dado saúde. E hoje, mais uma vez, nós vamos fazendo mais um vídeo para este canal. Vamos orar a Deus agradecendo por esta oportunidade e vamos levar adiante o nosso pequeno culto agora à tarde, né? Estamos fazendo pela parte da tarde. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai santo e maravilhoso, meu Pai amado, meu Pai querido, Pai santo. Muito obrigada, Pai, por mais esta oportunidade que Tu nos concede. Meu Pai querido, se esta obra é Tua, Pai querido, vem fazer através de nós. Pai santo, vem falar da Tua palavra, Pai querido, vai alcançando os corações, meu Pai santo, de todos aqueles que Tu desejas ao encontro, meu Pai querido, e assim trazer, meu Pai santo, para fazer parte do grande rebanho que vai subir aos céus. Meu Senhor da glória, para morar contigo, ó Pai santo, Pai amado, nesta tarde, que esta palavra vai de encontro a todos aqueles que estão precisando, ó Pai, de ouvir a Tua voz, de ouvir, meu Pai santo, que ainda resta esperança, que a porta da graça ainda está aberta, ó Pai, e que Tu ainda estás, meu Pai santo, chamando para que todo aquele que Te ama, todo aquele que deseja o céu contigo, Pai santo, venha, porque está, meu Pai querido, fechando a porta, Pai santo, é a última hora. Ó Pai querido, mas Tu continua chamando, ó Pai, porque Tu és longânimo, ó Deus. Tu és maravilhoso, ó Pai santo, grande em amor, ó Pai querido. E este amor é tão imenso, ó Deus, que mais uma vez Tu nos dá, meu Pai santo, uma oportunidade, ó Deus, para corrermos para os Teus braços. Ó Pai querido, muito obrigada por tudo. Jesus querido, Jesus amado, muito obrigada, Jesus santo, nesta tarde, Jesus. Faça a Tua obra, Jesus. Vai em busca daqueles que querem, Jesus querido, regressar para os Teus braços, porque Tu estás dando oportunidade, a porta da graça ainda está aberta. E nesta tarde, Jesus querido, mais uma vez Tu lança a Tua palavra, Tu lança a Tua oportunidade, que esta palavra vai ao encontro dos corações, Jesus querido, e que vos atraia para Ti, ó Jesus santo. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito da verdade, faz a Tua obra, Espírito Santo, prega a Tua palavra, vai em busca de todos aqueles que Tu deseja, Espírito Santo, atrair para o Pai. Faz a Tua obra, Espírito, estamos aqui, Espírito Santo, para que Tu venha fazer esta obra através de nós. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus nos pedimos e agradecemos, amém. Glórias a Deus. Queridos, sem demora, a palavra de hoje está no livro de Isaías, no capítulo 6, a partir do versículo 1 até o 8, que diz assim a epígrafe: Isaías escolhido e consagrado para profeta. O versículo 1 vai dizendo: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito encheu o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim.
Glórias a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Queridos, vamos orar mais uma vez, pedindo ao Espírito Santo que faça sua obra nesta tarde, através das nossas vidas. Vamos orar. Espírito Santo, Espírito de Deus, muito obrigada, Espírito Santo, por esta palavra. Nesta tarde, Espírito Santo, vem fazer a tua obra. Espírito Santo, prega a tua palavra, fala para nós, Espírito Santo, aquilo que tu queres falar, nos dá entendimento, vem lançando por terra o impedimento. Espírito Santo, que qualquer um que venha ouvir desta palavra possa entender, que tu venha falar profundamente. Espírito Santo, e nesta tarde, vem nos dar o entendimento, vem falar através de nós, vem pregar através de nós. Espírito Santo, faz a tua obra conforme a tua vontade. Em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. Glórias a Deus. Queridos, a palavra desta tarde, ela é uma palavra, como sempre, uma palavra forte. A epígrafe diz: Isaías é escolhido e consagrado para profeta. Esta palavra fala de um momento muito importante, um momento muito significativo. O momento em que o profeta Isaías, o grande profeta Isaías, que é citado na Bíblia de uma maneira muito forte, muito poderosa, ele foi escolhido para profeta. E aqui esta palavra, ela relata o exato momento em que o Isaías ele foi escolhido, porque ele deixa descrito aqui no livro, no seu livro, o livro de Isaías. Então, queridos, o primeiro versículo ele diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. O que é que o profeta Isaías descreve aqui? O ano em que morreu o rei Uzias, O rei Uzias era um rei do povo de Israel, um rei que em meio a muitos reis do povo de Israel, houve o rei Uzias. E na ocasião, pelo falecimento deste rei, o profeta Isaías ele teve esta visão, No mesmo ano em que morrera este rei, o profeta Isaías teve esta visão. E qual foi esta visão? Ele via assentado sobre um alto e sublime trono, O Senhor. Olha aqui, como o rei Uzias descreve esta situação. Ele diz que no ano em que morreu o rei Uzias, o profeta Isaías, teve uma visão. E nesta visão ele via o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Então, queridos, quando o profeta Isaías ele relata esta situação que aconteceu com ele, esta grande visão que ele teve, a gente logo vê que o profeta ele teve uma experiência espiritual muito grande. Ele, dotado do dom de visão, ele teve esta grande visão, viu o próprio Deus sentado no seu trono, Então, queridos, o que nós vimos aqui é que aquele profeta, ele tinha uma profundeza muito grande com Deus. Ele foi escolhido, chamado para viver algo nas profundezas espirituais com Deus. E a primeira experiência que ele relata aqui, que ele teve, no ano em que morreu o rei Uzias, foi esta: uma grande visão, onde ele via Deus sentado no seu trono. O versículo 2 diz: Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. O 3: E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Estes 2 versículos aqui, querido, nos mostram a profundeza da visão, da experiência espiritual que aquele profeta teve, Ele viu o céu por dentro, Deus permitiu que Isaías visse o céu por dentro. E isto aqui, querido, nos leva a ver
nos leva a perceber, queridos, até que ponto Deus quer que nós tenhamos intimidade com Ele. A intimidade com Deus, ela nos leva a ter experiências como esta. Isso nos mostra que Deus, Ele quer se aproximar de nós profundamente, de forma que nós tenhamos essa condição de ter experiências como esta. O profeta Isaías, meus queridos, é conhecido um profeta muito usado por Deus. E se ele era usado, querido, nós logo sabemos que o profeta não era à toa que era profeta, era um homem que buscava profunda intimidade com Deus, porque sem isto, querido, é impossível nós termos destas experiências. Mas, no entanto, perdão, o Senhor, Ele quer nos dar dessas experiências. Deus, Ele quer que nós busquemos as profundezas espirituais, porque Ele quer nos mostrar, queridos, as suas profundezas espirituais. Ele quer nos levar até o seu reino. Ele quer nos levar até Ele. Por isso a necessidade de intimidade com Deus. Porque, queridos, Deus, Ele não quer vir até nós, Ele quer que nós vamos até Ele. E Ele busca, queridos, que a gente tenha esse interesse de chegar até Ele, dentro do seu sobrenatural, dentro da sua glória. O versículo 3, ele diz: e clamávamos para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O que é isto, queridos? Isaías foi levado para ver algo muito profundo do reino de Deus. Isaías foi levado muito perto de Deus. Ele viu o trono de Deus com os anjos que adoram a Deus dia e noite. Olha o que é isso, queridos. Isso nos mostra o qual tamanha é a intimidade que Deus quer conosco, o tamanho da proximidade, a ponto de nós vermos o céu por dentro, o trono de Deus. Isso nos mostra profundamente que Deus quer que nós nos aproximemos muito, queridos, dele. Então, o versículo 4 diz: e os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. O 5 diz assim: então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Por quê, queridos? Que Isaías, ele agiu dessa maneira, ele pensou dessa maneira, ele chegou àquela conclusão. Com este relato de Isaías aqui, a gente vê que ele teve medo de morrer. Ele disse: ai de mim que vou perecendo, ele disse: ai de mim que vou morrer. Eu vou morrer porque eu vi Deus. Eu vi Deus. Porque Isaías, queridos, ele era do povo de Israel e sabia que Deus era santo, santo, santo. Isaías lembrava de muitas experiências que o povo de Israel teve de se aproximar do lugar santo de Deus, de se aproximar de Deus e ser fulminado por Deus. Por quê? Porque Deus, ele dizia que como ele era santo, não se podia aproximar dele em pecado, em sujeira, em impureza, porque era fulminado. Então Isaías, quando teve essa visão, ele disse: eu vou ser fulminado por Deus, porque eu sou um homem pecador, né? Isaías, com essas palavras, ele reconheceu que ele era um pecador e que ele não poderia estar vendo Deus, porque ele, como homem pecador, ele seria fulminado por Deus, porque tudo que se aproxima de Deus em pecado, em imundícia, em impureza, o poder de Deus, a santidade de Deus fulmina. A santidade de Deus, ela extermina com todo e qualquer tipo de impureza. Então, isto acontecia na realidade do povo de Israel. E Isaías, ele lembrava de muitas experiências que o povo de Israel havia passado, em que muitos deles foram fulminados por causa da santidade de Deus.
Então aqui, quando isto aconteceu com ele, ele temeu pela sua vida, porque ele reconhecia que ele era um homem impuro e vivia no meio de gente impura. Ou seja, ele não era separado, ele não era santificado, ele não era separado para estar diante de Deus, para ver a Deus, para ter esta profundeza tão grande com Deus. E no versículo 5, no versículo 6, diz assim: mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. O 7. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Olha só o que aconteceu aqui, queridos. Foi dado a Isaías esta oportunidade dele ter esta grande experiência com Deus. Isaías, ele, diante desta experiência, ele logo se reconheceu que ele era um pecador. E ele não podia estar na presença de Deus porque ele correu o risco de ser fulminado pelos seus pecados. Então, o que aconteceu? O anjo veio de lá, foi até o altar de Deus, tirou brasas do altar de Deus com uma tenaz, veio até o Isaías e tocou com aquela brasa a sua boca. Por quê? Porque Isaías, ele estava falando ali diante de Deus que os lábios dele eram impuros. Ele estava dizendo: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros e vivo com pessoas de impuros lábios. Ou seja, ele diz: eu sou impuro, eu vivo com gente impura. E ele está dizendo: eu não sou separado, eu não sou santificado. Eu não sou lapidado o suficiente para ver Deus desta maneira e não ser fulminado. O que aconteceu? O anjo veio, pegou uma brasa do altar, veio até Isaías e tocou a sua boca. Aí o anjo diz para ele: agora tu estás purificado. Agora tu estás limpo. Observe, queridos, que o anjo não veio de lá e disse para Isaías: não, Isaías, não se preocupe. Não se preocupe com o seu pecado, não se preocupe com a sua impureza, não vai acontecer nada com você. Seu pecado não tem problema nenhum. A sua boca suja, a sua mente suja, o seu coração sujo, a sua impureza. Não, queridos, o anjo não veio falar isso para Isaías. O anjo veio, tomou brasa do altar e tocou na boca de Isaías, porque ele estava dizendo que os lábios dele eram impuros. Então o anjo veio e resolveu aquela situação para Isaías, tirou o pecado dos seus lábios com aquela brasa, né, que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Então, o que aconteceu aqui, queridos? Com isso, nós observamos, queridos, que para nos aproximar de Deus é necessário que nós sejamos purificados com o fogo do altar. Nós sejamos purificados no sangue do Cordeiro, que nós sejamos purificados, queridos, pelo Espírito Santo de Deus. Com isso, nós vemos a necessidade, queridos, de nós buscarmos intimidade com Deus como o profeta Isaías, a ponto de nós sermos purificados. Nós temos que buscar isso diante de Deus. Convertimento, limpeza, pureza, sermos lavados com o sangue do Cordeiro, para que nós possamos nos aproximar de Deus. Jesus, quando abriu a porta da graça, queridos, ele nos deu a chance não de entrar direto para o céu com todo o nosso pecado, como muita gente pensa. A porta da graça, queridos, ela não abriu para nós entrarmos diante de Deus de qualquer maneira, da maneira que nós estamos, não. A porta da graça, ela trouxe o sangue de Jesus derramado no madeiro para purificar os nossos pecados. O que foi que o anjo fez? Ah, Isaías, já que o teu problema é pecado, na tua boca, no teu corpo, seja lá por onde, o anjo trouxe a brasa e disse: pronto, agora tu está queimado. Porque até então, até ali, o Isaías não conhecia o sangue do Cordeiro, ele não conhecia, Jesus ainda não tinha vindo morrer na cruz do Calvário e derramar o seu sangue por nós. Mas, no entanto, ele foi purificado com a brasa do altar, diretamente. Então, queridos, o pecado é uma situação que nos separa de Deus, como diz a palavra. E ele precisa ser resolvido. Para isto, Jesus veio na cruz, derramou o seu sangue para que com o seu sangue, pelo seu sangue, nós sejamos purificados do nosso pecado e assim nós possamos nos apresentar diante de Deus. Então, isso nos mostra, queridos, que a situação do pecado em nós, ela precisa ser resolvida.
e sem uma entrega total e absoluta, sem uma busca por uma intimidade muito grande com Deus, assim como tinha o profeta Isaías, ele já era profeta, ele já tinha os seus dons de visão principalmente, que era o que o profeta viveu aquele dia, nessa oportunidade. Foi uma experiência espiritual muito grande, em que ele tive esta visão. Então, o que aconteceu? Isaías, quando se aproximou de Deus, ele precisou ser purificado com a brasa do altar. E nós também, queridos, para nos aproximar de Deus, nós precisamos ser purificados com o sangue do Cordeiro, porque agora é o sangue do Cordeiro que nos purifica. A porta da graça foi aberta por Jesus e ele nos deixou esta bênção maravilhosa, a chance, queridos, de nós sermos purificados para entrarmos nos céus. Nós temos que ser purificados no sangue do Cordeiro. O versículo 6 diz, o versículo 7, vamos repetir. E com ela tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Olha que profundo isso, queridos. Se o problema do profeta Isaías era pecado, imediatamente ele foi queimado com a brasa do altar. Por quê, queridos? Porque não se pode entrar na presença de Deus, queridos. Não se pode entrar no céu em pecado. Porque a glória de Deus fulmina o ser humano, né? O versículo 7 diz, o versículo 8 diz, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Preste atenção, queridos, neste versículo 8. Depois que Isaías viu a glória de Deus, reclamou porque ele estava em pecado e temia pela sua vida, ele foi purificado pelo anjo que tirou a brasa do altar, veio até ele e tocou na sua boca e purificou o pecado do profeta Isaías. Depois disso ele ouviu Deus dizendo, a quem enviaremos? Quem irá por nós? A quem enviarei? Dizia Deus. E quem há de ir por nós? Aí ele prontamente disse. Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Olha só essa situação. Depois de ele ter passado pelo processo da purificação, ele ouviu Deus dizer, a quem enviaremos? Quem há de ir por nós? E ele diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Queridos, na nossa busca por intimidade com Deus, Deus imediatamente ele vai nos preparando para o seu propósito. O que aconteceu ali com o profeta Isaías, Deus chamou ele para próximo de Deus. Deus mesmo despertou o profeta Isaías com aquela visão. E naquela visão, o profeta Isaías, ele viu o trono de Deus, ele viu a glória de Deus, se sentiu em pecado, foi purificado pelo anjo, isso tudo ele viu, e depois disso ele viu Deus perguntando a quem ele enviaria. Imediatamente o profeta Isaías se viu em condição e logo se ofereceu e disse, eis-me aqui, envia-me a mim. E quando foi que isto aconteceu? Quando o profeta Isaías foi escolhido e consagrado para profeta. Foi ali no início do seu ministério de profeta, né? Foi quando o profeta Isaías foi escolhido e consagrado. Ele precisou ser purificado com a brasa do altar de Deus, para que ele tivesse condições de fazer a obra que ele fez e ficou registrado na Bíblia Sagrada. Então, queridos, não diferente do profeta Isaías, é disto que nós precisamos. Nós precisamos, queridos, correr para os braços do Pai, porque Ele precisa de nós, queridos, para fazermos a sua obra sobre a face da terra. E qual é esta obra? Levar o evangelho do reino sobre a face da terra.
O evangelho de Jesus, que não consiste em letras, mas consiste em sabedoria dada pelo Espírito Santo de Deus, que envolve não apenas o conhecimento da letra, mas também a prática do poder de Deus. Porque assim como foi, queridos, com o evangelho de Cristo, com o ministério de Cristo, que ele pregava e ele mesmo fazia os sinais, prodígios e maravilhas, assim nós temos que fazer. Porque quando Jesus veio na terra, ele mesmo nos ensina isso, queridos. Ele não passou apenas o conhecimento da letra aos apóstolos. Ele passou também o poder do Espírito Santo, o mesmo Espírito que estava nele passou para os apóstolos. E eles faziam a mesma coisa que Jesus fazia. Queridos, o evangelho do reino não é esta vergonha que está aí. Não é isto. O evangelho do reino foi trazido pelo próprio Jesus. Ele é santo, ele é poderoso. O evangelho do reino é envolvido em obras espirituais e sobrenaturais. E é esse evangelho que precisa ser levado por nós, queridos. O próprio Espírito Santo, ele precisa nos preparar, nos lapidar, queridos, para ele mesmo levar este evangelho sobre a face da terra através de nós. Mas para que ele faça isso, queridos, através de nós, nós precisamos, por decisão própria, correr para os braços dele e nos entregar inteiramente corpo, alma e espírito, para que ele possa fazer esta obra através de nós, queridos, porque esta obra é do Espírito Santo. E ele precisa de nós, que somos o seu templo, para fazer isto através das nossas vidas. Mas, queridos, hoje, Deus nos chama, Jesus nos chama, o Espírito Santo está nos chamando. Queridos, é a última hora e o evangelho do reino precisa outra vez, mais uma vez, correr fortemente sobre a face da terra. E para quê, irmã Rosângela? Para que todo aquele que será arrebatado para a glória de Deus, na ocasião do arrebatamento da igreja, precisa se preparar, precisa se converter, precisa se renovar, precisa se lapidar, se purificar no sangue do Cordeiro, para que possa ir aos céus no arrebatamento da igreja ou através da morte. Queridos, estamos na última hora e Jesus está preparando a última ceifa. E se você é um daqueles que quer ir para o céu com Jesus, corra para o Pai. Corra para os braços do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque Ele está fazendo esta última chamada. Deus precisa, queridos, não somente salvar as nossas vidas, mas nos usar para levar esta última obra, queridos, assim como foi com os apóstolos. Jesus precisa fazer isto novamente na face da terra. O último avivamento espiritual, queridos, onde, assim como foi no princípio, Jesus fará mais uma vez. E o evangelho de Deus, o evangelho poderoso de Jesus, vai tomar os 4 cantos da terra, preparando aquele que vai subir no arrebatamento. E Jesus está nos chamando para fazer esta obra. Vamos correr para o Pai, queridos, e vamos nos preparar pela nossa salvação e para fazermos esta obra nestes últimos dias, porque é já a última hora. Queridos, vamos agradecer ao Pai por esta grande palavra. Vamos agradecer por este recado que o Senhor está nos dando mais uma vez nesta tarde, para que o evangelho do reino, queridos, possa contar conosco, para fazermos esta obra para o Pai na face da terra. Assim como naquele tempo ele escolheu o profeta Isaías, e ele preparou, lapidou, purificou e usou grandemente o profeta Isaías, meus queridos. Neste tempo, o Pai precisa de nós, porque o profeta Isaías não está mais aqui, ele já foi para a glória. O profeta Isaías, é seu tempo, Senhor, queridos, ele fez a sua parte poderosamente. Ele se entregou ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e ele foi usado grandemente por Deus. Agora chegou a nossa vez. E nós temos que fazer esta obra para encerrar todo o plano de salvação de Deus, e isto está nas nossas responsabilidades, queridos. É da nossa responsabilidade levar o evangelho do reino sobre a face da terra nestes últimos dias, porque para isto Jesus veio. Para isto ele trouxe o seu evangelho, para que os homens fizessem
esta obra para Ele na face da terra. Somos nós, queridos seres humanos, que temos que fazer isso. Mas para isso a necessidade de nós termos íntima comunhão com Deus, um convertimento verdadeiro para que o Espírito Santo possa nos usar nestes últimos dias. Glórias a Deus, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai santo e maravilhoso, ó Pai querido, esta obra é tua, santo. Aqui está pregada a tua palavra desta tarde, ó Pai, faz como tu quiseres, ó Deus. Vai alcançando os corações, Senhor, vai alcançando as vidas, trazendo para a tua casa, ó Pai. Porque tu precisa de pessoas para levar o evangelho do reino sobre a face da terra, o evangelho poderoso trazido pelo próprio Jesus. Ó Pai Santo, que nós possamos dizer, eis-nos aqui, envia-nos a nós. Mas para isto, Pai querido, nós precisamos primeiro ser entregues a Ti, nos entregarmos a Ti verdadeiramente, para que depois de sermos preparados, nós possamos dizer que estamos em condição de ser usados por Ti. Oh, Pai Santo, muito obrigada. Jesus querido, Jesus amado, muito obrigada por tudo. Jesus, aqui está a Tua pregação. Oh, Jesus querido, fala com cada um que Tu queiras alcançar. Jesus querido, faz a Tua obra conforme a Tua vontade, o Teu planejamento, porque é já a última hora, Jesus querido, e pouco a pouco, bem discretamente, Jesus Santo, Tu vai levando o Evangelho da verdade mais uma vez sobre a face da terra. Muito obrigado, meu Jesus. Espírito Santo, muito obrigada por tudo, Espírito Santo. Vai tirando todo impedimento, lançando por terra todo levantamento, Espírito Santo, toda barreira. O Espírito Santo vai lançando por terra toda a muralha de impedimento, e que o teu evangelho possa chegar mais uma vez nos corações, nos ouvidos, nas mentes, no corpo, na alma e no espírito de cada um que deseja, Espírito Santo, se entregar para ti, e não somente ser salvo, Espírito Santo, mas fazer a tua obra nestes últimos dias. Espírito Santo, muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém, glórias a Deus, aleluias. Querido, se você achar deste vídeo e vendo, santo, sentindo o seu coração de se inscrever, se inscreva, dê o seu like, ore por esta obra, queridos, deixe o seu comentário, passe adiante, queridos, faça esta obra junto conosco, porque é já a última hora, e o Pai está iniciando novamente com força, o novo avivamento espiritual, o último avivamento, queridos, que vai levar o evangelho do reino mais uma vez e de maneira muito rápida. O evangelho do reino sobre a face da terra. Este avivamento, queridos, é o último e é preparatório. Quem correr para o Pai, neste momento, queridos, em que este evangelho novamente é levado pela face da terra, este estará preparado, queridos, para subir para a glória. Muito obrigada a todos, que Deus vos abençoe, em nome de Jesus, amém.